Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje de novo para responder as suas perguntas. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas mais votadas do dia, né? Vamos começar com a pergunta do Querti, de Goiânia. Bom, ele pergunta o seguinte: como imagina os empreendedores da próxima geração? Qual a grande diferença comparada à geração Y? Olha, Querti, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para te responder essa questão, né? Não é minha área de especialidade. Mas assim, a percepção que eu tenho que atualmente é uma geração, as novas gerações que estão vindo são gerações muito conectadas, né? Hoje você tem múltiplos dispositivos, smartphones, tablets, e é uma geração que conecta e acessa isso tudo simultaneamente, né? Você vê, meus jovens, meus filhos, eu observo muito isso, eles estão ali vendo televisão, acessando o tablet e se brigar, tá jogando videogame ao mesmo tempo. Então é uma geração que a gente chama de geração multitasking, multitarefa, que sabe fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Isso tem lados, como tudo na vida, prós e contras, né? Eu acho que é o lado pró, sem dúvida, de poder justamente estar muito conectado com a evolução das coisas, está podendo fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. O contra talvez seja um pouco de falta de foco, de atenção, né? de decisão no que executar. Então acho que é importante a gente nunca perder isso, né? Foco, porque a gente sabe que foco é que leva, né, a você atingir os seus objetivos e os resultados, ok? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui do Kelsen de Palmas. Ele pergunta o seguinte: o que você identifica como o maior problema pessoal para o empreendedor? Olha, o Kelsen, acho que o problema pessoal para o empreendedor é realmente ele poder lidar, né, com a ansiedade, lidar com os altos e baixos que empreender gera. Isso é natural, faz parte de empreender, mas ao mesmo tempo é óbvio que não é fácil, né? Você tem momentos de sucesso, de resultados positivos, mas às vezes no dia seguinte vai haver uma notícia ruim, um grande problema. Então acho que você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que saber lidar com esses altos e baixos. Acho que esse é o maior problema que você deve buscar, para saber como lidar e como tratar, tá ok? Vamos lá, agora a pergunta que veio da Verônica Pinheiro, de Boa Vista, em Roraima. Roraima tem várias perguntas, muito bacana aqui. Vamos lá, ela pergunta o seguinte: compreendendo por que a pesquisa de mercado, capacitação, prática, ter o cliente como rei, insistência e persistência são chaves do empreendimento, como falaste no primeiro vídeo, gostaria que o senhor pudesse comprovar, relatar a sua própria vivência tais características. Olha, Verônica, isso realmente é a minha vivência, tá? Eu digo assim, primeira coisa que eu afirmo para todo empreendedor: eu já tive muitas ideias na minha vida, tá? De criar novos produtos, novos serviços, mas aquelas que deram realmente certo não foram aquelas que eu tive. Foram que os clientes me pediram, que me perguntaram, ou que eu vi que tinham grandes oportunidades, né, que estavam hoje sendo mal atendidas, tá? Eu começo sempre usando exemplo do primeiro negócio que eu criei, né? Minha primeira empresa que eu fiz com 19 anos, ela foi criada a partir de um pedido de um cliente de um produto que ele queria. Ele queria um software na época, tá? Era um software chamado na época de emulador de terminal, que é o equivalente hoje que é um browser atual, né? Um Internet Explorer, um Google Chrome. Claro que bem mais primitivo, bem mais simples. Ele precisava de prestação de serviço na época que estava começando aqui no Brasil, chamado Videotexto, e queria para poder vender um produto que ele tinha junto, que era um modem, ok? E eu vi, puxa, mas não é só ele que precisa, né? Eu fui conversar com outras pessoas, falei: se vocês, né, gostariam também de ter um software assim, um emulador de terminal, para acessar o videotexto, enfim, tudo mais. E a partir dessas conversas eu vi que todo mundo queria realmente ter esse produto, e eu falei: puxa, tá aí, ó, uma oportunidade ótima para conseguir criar um negócio. E assim foi toda a minha vida, ok? Depois disso, vou dar mais exemplo para reforçar isso, tá? Eu vendi o meu software, né? Só que meu software precisava do modem, ok? O modem não tinha. E eu vi o que acontecia: muitos clientes queriam comprar, queriam usar o serviço, né? Então só que isso precisava do software e do modem, só que o modem muitas vezes era muito caro, nem sempre a qualidade era a qualidade esperada, dava muitos problemas, etc e tal. Eu falei: puxa, olha, tá vendo, tem uma carência muito grande, tem um produto bom, de qualidade, com custo competitivo, ok? E a partir daí resolvi projetar o meu próprio modem, né, usando os meus conhecimentos. Eu já estava terminando a faculdade na época, então já estava assim, bem capacitado. Da faculdade, claro que me ajudou a me capacitar. Eu sabia desenvolver software, aprendi a desenvolver sozinho. Hardware eu já conhecia um pouco, mas claro que a faculdade me ajudou muito para eu poder projetar o meu primeiro modem, né? E quando foi que eu criei minha segunda empresa, chamada Trellis, para justamente fabricar, desenvolver produtos e equipamentos de conectividade, inicialmente em modems e depois fui criando outros. E todos esses outros produtos foi justamente sempre fruto das conversas, das avaliações de mercado, e de estar
tentativa e erro, né? Que às vezes, claro, nem todos foram bem sucedidos. Muitas vezes eu achava que aquilo era uma coisa, né, que ia adequar. Aquele mercado lançava, mas eventualmente não era exatamente aquilo. Havia um concorrente, às vezes, lançava um produto, né, um preço abaixo. Teve concorrentes que lançavam um preço abaixo do custo na época. E eu aprendi a lidar com isso. Falei, então já sei, não posso ter um produto só, eu tenho que ter vários produtos, porque se algum concorrente vem, né, faz um chamado dumping, né, que é vender abaixo do custo, eu, né, consigo me sustentar com os outros produtos. Então tudo isso realmente, estou contando para vocês que é experiência minha vivida, tá? Não é coisa que eu li em livro, apesar de, claro, tem muitos livros que relatam isso, mas que eu acredito que também são experiências práticas, como eu que tive, tá? Então, Verônica, acredite, tudo isso foi fruto da minha experiência e vivência todos esses anos como empreendedor, tá? Foram 25 anos de empreendimento e 25 anos da mesma coisa, tá? E assim, não se iluda, sempre, não importa o tamanho do seu negócio, essas questões são as mesmas, desde um pequeno negócio até uma grande empresa, os problemas são os mesmos, ok? Claro que muda o tamanho do negócio, muda o escopo, muda uma série de coisas, mas essas questões elas são sempre fundamentais, tá? Vou até dar uma dica de livro para vocês, que é um livro que eu lembro que eu li que me marcou muito, que é uma experiência vivida, prática também, chama-se A Hora da Verdade, tá? O que o autor conta? Ele conta uma experiência dele como presidente de uma companhia aérea, né, uma companhia aérea sueca, que estava indo muito mal das pernas na época, e a forma como ele revolucionou a empresa e conseguiu tirar ela quase da falência para revolucionar foi o quê? Eu queria falar o seguinte: eu cheguei para os meus funcionários todos, aquele funcionário que atende, faz o check-in dos passageiros, para a comissária de bordo, para os pilotos, falei, olha, vocês têm o poder de decidir o que é melhor para atender os clientes. Se o cliente vem com um problema, vocês têm o poder para tomar a decisão que for. Okay? Claro, com orientação, com capacitação desses todos os colaboradores para que eles soubessem o que fazer, entendeu? É justamente por isso que a gente diz que o cliente deve ser o rei, por causa disso, porque ele no final que paga, né, o nosso sustento, as nossas contas, tá bom? Então, Verônica, acredite, tudo isso é vivência prática, garanto para você, se você conseguir executar isso tudo que eu estou falando, você vai ser muito bem sucedida, tá? Aí você vai me contar depois lá na frente se isso que eu estou falando é verdade ou não é verdade, tá bom? Fica aí a lição de casa para você, tá? Bom, vamos lá, vamos aqui para a próxima pergunta. Nós temos aí bastante perguntas hoje também. A próxima mais voltada é do Xande. O Xande Otoé, de Marilândia, Espírito Santo. Ô Xande, você está bem ativo aí, né? Bacana. Ele pergunta o seguinte: no seu primeiro negócio que você se deparou com fatores inflacionários, quais métodos foram usados para superar o ápice desse período e se manter no mercado? Bom, Xande, realmente assim, é um desafio enorme, né? Mas eu lembro assim, muito para comentar com vocês, né, comecei a ter meus primeiros contatos internacionais com fornecedores, né, parceiros internacionais, e eu lembro que eu ia tentar explicar para eles, né, como é que a gente conseguia viver com aquela época de hiperinflação, e eles não entendiam, não conseguiam entender, falaram, não é possível, como é que os preços reajustam todo dia, como é que vocês conseguem viver? Eu acho que assim, hoje eu até entendo um pouco o papel deles, porque eu mesmo, né, tentando relembrar aquela época, a gente, né, falar, puxa, como é que a gente conseguia sobreviver? Mas conseguíamos, né? E claro, tudo funcionava na base da indexação, né? Quer dizer, os preços todos eles eram reajustados, né? Muitas vezes até quase que diariamente, com base, né, nos índices que a gente tinha de referência, ok? No meu caso, até por causa dos equipamentos, né, como a maior parte dos componentes eram importados, o índice de referência sempre era o dólar, né? Então você usava a taxa de câmbio para indexar e se lidar com isso, ok? Realmente assim, era um desafio grande, porque um dia que você perdesse, né, o dinheiro parado numa conta e tal, então na época tem um chamado overnight, né, que a gente chamava, que era o que? Era o dinheiro ficava lá no banco, tinha que ser investido todo dia para pagar, né, os juros, que na realidade era correção monetária basicamente, entendeu? Enfim, era uma época, era um desafio grande, mas assim, a lição que eu tomei é a seguinte, né, o problema é que todo mundo tinha, tá certo? Não era só eu e meus concorrentes. Então quem soubesse lidar melhor com esse problema acabava virando uma vantagem competitiva. Então acho que esse também é um recado bom para vocês, né? Muita gente fala, pô, o Brasil é difícil fazer negócio, é muita burocracia. É verdade, devia ser melhor, tá? Mas, e tá melhorando, eu acho, né? Aos poucos, cara, então tá se melhorando aos poucos. Mas do ponto de vista de competitividade, você não pode esquecer, esse problema é igual para todo mundo, entendeu? Então se você conseguir, né, sair melhor, superar melhor todas essas dificuldades,
também vai ser uma grande vantagem competitiva sua em relação aos concorrentes. Tanto que tem muita empresa internacional que ainda não atua no Brasil justamente por causa disso. Então a gente tem até, de certa forma, uma proteção, uma barreira, né, para mais concorrentes atuarem no Brasil. Então também a gente tem que estar preparado, tá? Porque o dia que essas barreiras caírem todas, a concorrência vai ficar bem mais acirrada. Então, enfim, como eu falei, tudo na vida tem os prós e contras. E na época a gente lidava como a gente tem que lidar hoje, e assim acho que vai ser sempre, porque sempre, né, tem desafios para a gente cumprir, ok? Vamos lá para a próxima pergunta, agora vem de Michele Lopes, de Betim, Minas. Bom, vamos lá, Michele. Ela pergunta assim, na sua opinião, existe o chamado empreendedor nato, ou o empreendedor está muito mais ligado a aprendizado do que a aptidão? Bom, assim, a minha opinião é a seguinte, Michele, sobre isso. Eu não acho assim que nem nasce empreendedor, tá? Eu acho que você tem vocação, né? Como para qualquer outra profissão, né? Acho que até ontem até eu respondi uma pergunta, já falei sobre isso, mas acho que vale a pena repetir isso. É uma questão, acho que muito importante. Eu acho que assim, né? Como eu até citei o exemplo que eu dei, tem pessoas que têm vocação para serem médicos, né? Se você não tem vocação para ser médico, não adianta você querer ser médico, né? Por melhor que a profissão seja, né? Não vai dar certo. Mesma coisa, eu tenho vocação para advocacia, para áreas, né, do direito, cada um tem uma vocação. Acho que isso realmente é uma coisa meio que inata a nós, né? Ou isso vai se desenvolvendo, né, conforme a nossa infância, a nossa juventude, né? Acho que todo mundo tem a sua vocação, pelo menos para uma área. A gente pergunta, mas eu tenho dúvidas, né, se eu sigo uma área ou outra. Eu acho que de qualquer maneira, mais ou menos, você sempre tem uma direção a seguir, tá certo? Então acho que isso, o empreendedor também tem que ter essa vocação. Agora, se você vai ser um empreendedor, né, de criar seu próprio negócio, ou você pode ser o chamado intraempreendedor. Isso é bastante importante também. Né? Ser empreendedor, claro, principalmente criar negócios, novas empresas, né? Mas você pode também ser um empreendedor dentro de uma empresa já existente. Né? Se essa empresa te dá oportunidade, te dá espaço para você também, né, criar novas oportunidades dentro dessa empresa, né, é o chamado intraempreendedor, ok? Então tem várias formas de você empreender. O importante é fazer aquilo que você acredita, que você gosta e que você, enfim, tem a ambição de estar gerando resultado. Acho que ninguém pode fazer nada só porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo claramente, olha, se você está pensando em empreender para poder ganhar dinheiro, porque você acha que você vai ter uma vida, né, mais tranquila lá no futuro, olha, eu te garanto, você não faça isso, tá? Porque não existe. Vida empreendedor nunca é tranquila. Por mais que você seja bem sucedido, mesmo que você tenha, né, acumulado um bom patrimônio, eu já falei, conheço empreendedores, né, super bem sucedidos, muito mais do que eu, né, com patrimônios muito maiores e que, assim, os problemas deles também são muito maiores, né? Você tem uma empresa, tem uma empresa de 1000 funcionários, puxa, bacana, vai ver qual a folha de pagamento que ele tem que pagar todo mês para os funcionários dele. E se aquele mês tiver um problema lá, da mesma forma como ele está, né, talvez pode ter um mês que está lucrando muito, outro mês ele pode ter um prejuízo tremendo, entendeu? Então, eu acho que o importante é isso, falar, olha, se você empreenda pelo motivo certo, porque você tem vontade de construir um negócio, tem vontade de realizar os seus sonhos, né, e o resto é consequência. Agora, não empreenda simplesmente porque você acha que a vida de empreendedor é bacana, ou que é para ganhar dinheiro. Olha, infelizmente tem uma má notícia para quem pensa dessa forma. Esses estão fadados ao fracasso, porque na primeira grande problema que você enfrentar, não vai conseguir superar, vai desistir, aí o fracasso é certo, tá? Então esse é o recado que eu dou para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos aí, as perguntas hoje estão bem bacanas, estão bem diversificadas, vamos ver se elas vão assim até o fim. A Thaisa Reis de Palmas também, ela pergunta, vale a pena buscar financiamento para crescer? Bom, Thaisa, a primeira coisa, né, financiamento é formas de captação de recursos, que podem ser dívida ou pode ser investimento, tá? Então, vamos só para deixar claro aí para ninguém ter dúvidas, tá? Então, pode ser empréstimo, pode ser um capital que você pega de um sócio, etc e tal. Então, assim, sem dúvida nenhuma, qualquer empresa, né, para crescer, ela normalmente precisa de capital, precisa de mais dinheiro. E esse dinheiro pode vir de fontes externas, né, que são justamente empréstimos, tal, ou investimentos de investidores ou de sócios, ou pode ser interno também. Como que interno? Os chamados lucros acumulados. Se a empresa é lucrativa, ela pode pegar aquele lucro, em vez de distribuir para os sócios, reinvestir no próprio negócio. É uma forma de autofinanciamento, que a gente chama, né? Em startups, o pessoal usa o termo bootstrap, tá? Que é o quê?
pegar justamente o dinheiro que essa empresa gera e usar ela para reinvestir para o negócio continuar crescendo, tá? Enfim, é muito difícil uma empresa que para crescer, principalmente crescer aceleradamente, não precise de um capital adicional. Ela precisa reinvestir, né? Isso é natural. E nesse sentido, claro que vale, né? Se o seu negócio é um negócio bom, quanto mais você reinvestir, melhor vai ser o seu retorno, maior ele vai ser, né? Então, a questão só sempre você tem que avaliar qual a melhor forma de financiamento ou as melhores, tá? Para cada coisa, né? Para cada tipo de necessidade, você tem uma linha de financiamento mais adequada. Isso é muito importante você aprender. Então, vou dar alguns exemplos. A sua empresa, para crescer, ela precisa comprar máquinas, equipamentos, veículos, enfim, algo desse tipo. Ok, existem linhas de financiamento para esse tipo, que são chamadas linhas de leasing, ou tem o Finame do BNDES, que são linhas que têm um custo, um juros baixo, né, porque tem a garantia que é o próprio equipamento, a máquina, o veículo, tá certo? Então você tem um custo bem baixo, e já são linhas já bem adequadas a esse tipo de financiamento. Não é para isso que você precisa para capital de giro, que é o quê? Você precisa para estoques, enfim, para manter estoques, para vender, para dar prazo de pagamento para os seus clientes. Também os bancos dão linhas de capital de giro, né, que também estão lastreados nos seus chamados recebíveis, né, no dinheiro que você tem para receber dos seus clientes, e com isso você consegue um custo também, né, normalmente relativamente razoável, ok? O que você não pode nunca usar o dinheiro, né, que serve para uma coisa para outra, aí dá problema, tá? Então, por exemplo, você nunca pode pegar uma linha de capital de giro no banco para fazer um investimento, por exemplo, para comprar um carro ou outro bem, ou fazer investir no seu imóvel. Por quê? Porque essas linhas são linhas chamadas de curto prazo, em que você tem que usar o dinheiro, já receber o dinheiro de volta para repagar o banco, porque a linha de financiamento, essa linha é feita para isso, entendeu? Então, se você pegar para investir em outra coisa que o retorno demora muito mais, o que vai acontecer? Né? Como o retorno vai demorar muito mais, você não vai ter o dinheiro para pagar essa dívida, né, no tempo certo dela, no tempo que ela for vencer. E aí começa a virar uma bola de neve, tá ok? Então é importante você realmente pesquisar, estudar para que serve cada linha de financiamento e usar elas de acordo com as suas necessidades. Muitas vezes a gente usa mais de uma linha de financiamento, né? Então você fala, olha, eu preciso investir aqui para expandir minha empresa, contratar mais funcionários, fazer ações de marketing que são de longo prazo, então vai buscar investimento. Mas além disso eu preciso de capital de giro, então busca uma linha de capital de giro também. Pode pegar duas, três simultaneamente, precisa comprar máquina, equipamento ou veículos, então pega uma linha de leasing para isso. Então, as empresas têm que usar as linhas que existem de acordo com as necessidades dela, ok? Tá? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta agora, que é da Neuma Matos. Ela é de Capanema, no Pará. Bom, o que a Neuza pergunta aqui? Ela fala assim, olha, seria mais fácil para uma pessoa que cursa ou que se formou em administração ser um empreendedor de sucesso? Ou isso nada depende de sua formação? Olha, claro, se você fez um curso de administração, a administração é um curso que dá uma base toda de gestão de negócios, né? Então, gestão na parte da parte da gestão financeira, administrativa, de pessoal, enfim, então é um curso que realmente dá uma base boa. Agora, uma empresa ela precisa de uma série de habilidades, né? Uma das habilidades é a administração. Você precisa ter habilidade na área de marketing ou comercial, de negócios, se for, né, na parte eu chamo de operacional, eventualmente na parte técnica, se a sua empresa tiver uma coisa na área técnica. Então, assim, não obrigatoriamente você deve fazer só um curso de administração. Você deve fazer aquele curso que se adequa a teu interesse ou necessidade. A administração é uma opção sem dúvida nenhuma, tá? Mas mesmo quem faz outros cursos de engenharia, enfim, como eu falei, porque a empresa precisa de um conjunto de capacitações, tá? Agora, se você fala, não, eu quero fazer a gestão de empresas, a administração, sem dúvida nenhuma, pode ser um bom curso, tá bom? Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui, eu já volto daqui a pouco com a segunda parte aqui das respostas de hoje, tá bom? Até daqui a pouquinho, um abraço!